pode ver, enquanto nós conversamos aqui, a cada minuto o Brasil cresce 5 habitantes. Por dia nós crescemos 8 mil habitantes. Um outro número assustador. Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Título eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Meus companheiros, o Lula anunciou ontem 1 milhão de casas populares. Eu gostaria que junto com essa proposta fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomias. Agora, duvido que alguém vai falar que nós devemos, para combater a fome, a miséria e a violência, devemos ter adotar uma rígida política de controle da natalidade, porque vão criar aí uma certa aresta com a igreja. O pessoal tem que falar, não interessa com quem vai criar aresta. Chama também alguém da igreja aqui e conversa com eles. Chama também alguém da igreja aqui e conversa com eles. Então, um controle de natalidade rígido no momento, não deveria ser necessário. E eu, por exemplo, tenho na minha cabeça que uma das grandes causas da fome, da miséria e da violência é o crescimento populacional exagerado do nosso país. Né? São 3 milhões que não tem creche. Aí já vem o problema aqui da paternidade irresponsável. Quem não pode ter filho, que não tenha. Entendo que somente com a política de controle da natalidade podemos botar um freio nisso tudo. Não precisamos esperar que cheguemos à situação que a China se encontra hoje em dia, que mesmo com a pílula do aborto, cresce a uma taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Um outro fruto da responsabilidade. Crianças, meninas, entre 10 e 19 anos, são responsáveis por 1.700 partos por dia. Hoje em dia, deputado Manato, uma criança, na verdade, ela não vai na escola para aprender, vai para comer. Uma rígida política de controle da natalidade. Uma rígida política de controle da natalidade. Em 2009, no Brasil foram vendidos 3,2 milhões de novos carros. A previsão para o corrente ano são de 3 milhões e meio de carros. Onde nós vamos parar? Agressão ao meio ambiente, agressão ao meio ambiente, agressão ao meio ambiente. Agressão ao meio ambiente. Meus companheiros, o Lula anunciou ontem 1 milhão de casas populares. Eu gostaria que junto com essa proposta fosse anunciado também 1 milhão de laqueaduras e vasectomia. Não aconselho ninguém a ir à praia, lá no meu querido Rio de Janeiro, no sábado ou domingo de muito sol, porque não tem lugar mais para se deitar. Ou se fica em pé, ou se fica dentro d'água, ou se fica no calçadão. É gente demais. É gente demais. Nós temos que colocar um ponto final nisso, se quisermos produzir felicidade em nosso país. Chega de nós darmos meio para que, não darmos meio para que casais, cada vez mais, coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro. Eu quero botar pra fora tudo que tem de mais aqui no país. Que produto seria esse? O café, o açúcar? Pobre. O senhor botou 5 pessoas dentro de um caixote desse tamanho? Originalmente botei 7. Mas que crueldade! O mundo precisa saber disso! E vai. Vou transmitir ao vivo 24 horas. A pobretada toda dentro dos caixotes, a gente despachando. Vai ser o programa mais interessante da TV. Big Pobre Brasil. Big Pobre Brasil? Mas que absurdo! E quantas câmeras essa brincadeira macabra vai ter? 20, 30? Uma câmera só. Uma câmera de gás, né? Que assim, em vez de eliminar um por semana, elimina logo tudo de uma vez para acabar mais ligeiro. Para onde o senhor pretende mandar os pobres, deputado? Para os Estados Unidos, para a Europa? Um lugar bem longe que tenha terra. Terra à vontade. Isso é um problema deles, não tem nada com isso. Estou interessada no que eu vou fazer aqui. Vou dar uma festa. Festa grande, uma coisa gigantesca para comemorar a despoluição da terra. Deputado, me diga uma coisa. Até todo mundo, até as mulheres todas vão pra Lua também? Eu já dei um jeito de deixar essa mulambada mais leve pra viagem. Mandei tirar rim, fígado, as córneas. Tá tudo oco. E oco pesa menos. É a prova mais definitiva que eu quero que pobre se exploda. Não é apenas uma forma tirana de governo, mas é construída ao redor da ideia de que isso é para o bem de um grande número. Então as pessoas, no fundo, que recebem ordens, são educadas ou convencidas, ou como quiser chamar, para acreditar que no final das contas isso é o melhor para elas. O maior objetivo deles é reduzir a população do mundo. O príncipe Philip, o segundo marido da rainha Elizabeth, disse isso. Ele disse, se um dia eu voltar,
Se eu reencarnar, eu quero voltar como um vírus mortal. É claro que ele quer. Porque o que essas pessoas querem é isso. Destruir a sociedade mundial. É assim que uma pessoa pode começar a entender os verdadeiros objetivos da Agenda 21 do Desenvolvimento Sustentável. Você acaba com o plano global. Esse plano claramente fala em uma redução da população humana em 85%. Então você começa a pensar, como podemos sobreviver nesse país se nossos recursos estão sendo retirados e colocados fora do limite para o nosso uso, sejam recursos minerais, madeira, alimento, etc. Se formos remover metade das terras desse país para uso de produção humana, é só uma questão de tempo, até que a população humana comece a diminuir. Mas quando entendemos que esse é o plano das Nações Unidas, podemos começar a colocar isso na perspectiva que precisamos. Maury Strong, das Nações Unidas, ele é um cara muito altruísta. Ele acha que está fazendo a coisa certa para a maioria das pessoas, defendendo que podemos matar alguns deles porque existem muitos. Eu acredito que todo o conceito de controle da população e diminuição da população do mundo para um número em que possamos sustentar o desenvolvimento e chegar até menos de 1 bilhão está preparando o palco para a perseguição em massa. E se as pessoas comprarem essa ideia, que grande parte do mundo deve ser eliminada para que aqueles que sobrarem continuem vivendo. Vamos ver mais guerra, mais fome, mais doenças, algumas delas espalhadas de propósito para reduzir a população humana. Eu visitei um lugar chamado Pedra Guia da Geórgia, onde eles apresentam os 10 mandamentos do movimento da Nova Era em várias línguas diferentes. E um dos mandamentos fala sobre a redução da população para uma fração do que ela é agora. Então, uma pessoa inteligente pergunta como eles vão conseguir isso. Se esse é um dos objetivos e eles vão trabalhar para alcançar esse objetivo, então quem serão as vítimas e como eles vão escolher quem vive ou morre? As pessoas acham difícil de acreditar porque não ouvem de muitas fontes. Você não vai ouvir na mídia, não vai ouvir dos líderes do governo, não vai ouvir das pessoas que estão criando isso, é um fato. Então as pessoas não percebem como já chegou longe. E em 6 de julho de 2009, o Papa falou abertamente sobre a criação de uma autoridade política mundial, com força para se dar poder. Começamos a perceber que estamos mais perto disso do que imaginamos. Esse sistema não vai apoiar o cristianismo ou o judaísmo. Direitos básicos como a liberdade de expressão, de religião e de ter sua própria terra vão desaparecer. Nos dias de hoje, já temos pessoas muito poderosas e influentes que se dedicaram para ver isso acontecer. Não tenho dúvida de que vai acontecer e logo. I saw the end of the world. I could feel all this death. Jean, it was just a dream. You wander through the willows in the forest you have found. I've been called many things over many lifetimes. Trying to hide. Ra, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first mutant. You are all my children, and you're lost because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you. Wherever this being was, he always had 4 followers he would imbue with power. Like the 4 horsemen of the apocalypse. You got that one from the Bible. Or the Bible got it from him. What is it? Oh, God. He can control all of us. Charles! The world needs the X-Men. That's why I'm here. To fight. Not all of us can control our powers. Then don't. This is war.
Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one! I've never felt power like this before.